Certo. A gente teve um pequeno problema na hora de mexer com a câmera aqui, então essa parte 2 do vídeo vai ter que ser dividida em A e B, para que a gente possa retomar a partir desse momento a modificação do esquemático. Então, a gente tinha falado sobre o pull-up, né? Que seria então a utilização desse resistor aqui em série com a chave, para que a gente possa ter na entrada de clock os níveis lógicos TTL 0 e 1. Por quê? Porque o nível lógico TTL ele interpreta uma tensão próxima a 0 volt como estado 0, nível lógico 0, baixo, né? E o nível lógico alto, 1, quando a tensão está próxima de 5 volts. E o que a gente tem aqui, quando a gente coloca VCC, um resistor de um valor relativamente alto, tipo 100K, em série com uma chave indo para GND, a gente tem um divisor de tensão. Observem que o que a gente tem aqui, vou tentar desenhar nessa folha aqui do lado, é então potencial VCC, o resistor, por exemplo, R1, a chave e o GND. Vou chamar essa daqui de chave CH. Muito bem, a tensão nesse ponto, que é a tensão que vai para o pino de clock, é a tensão na chave CH. Percebem? É a tensão aqui, é a tensão da chave em relação ao GND. Lembrando que uma chave, um interruptor, um switch, ele pode assumir dois estados, aberto e fechado. E para cada um dos dois estados a gente tem uma resistência equivalente, né? Então, quando a chave está fechada, a resistência é praticamente zero, ela tende a zero, tá? E quando a chave está aberta, a gente tem uma resistência tendendo ao infinito, de um valor muito alto, certo? Isso daqui seria o equivalente em resistência de uma chave. Uma chave mecânica nada mais é do que, para fins de análise de circuito, um resistor que pode assumir dois valores, muito próximo de zero e muito próximo de infinito. Uma resistência muito baixa e uma resistência muito alta. Lembrando que o divisor de tensão, né, seria, para aquele circuito que a gente consegue ver ali no esquemático, seria a tensão na chave, VCH, ela é igual ao quê? A tensão total, que no caso aqui vai ser o VCC, multiplicado pela resistência da chave, dividido pela resistência total, ou seja, a resistência da chave, mais a resistência R1. Lembrando que o R1, no desenho que eu fiz aqui da divisor de tensão, né, seria R1, mas no nosso esquemático aqui da tela o resistor é o R15, né? Mas enfim, utilizando esse modelo e assumindo que a chave pode ter dois valores, um valor muito próximo de zero e um valor muito próximo ao infinito, um valor tendendo a zero e um valor tendendo ao infinito. Vamos pensar a chave fechada, tendendo a zero. Então a tensão da chave é igual a 5 volts, que é o nosso VCC, que multiplica 0 vezes 10 na menos 9, eu estou botando aqui um valor muito baixo, né, de resistência, né, alguns micro-ohms, que seria a resistência da chave, dividido por o quê? 100 vezes 10 na 3, porque a gente tem um resistor de 100K ali, mais 0,00000001. Correto? Ou seja, praticamente 100K. Nesse caso, a tensão da chave vai ser o quê? Aproximadamente, com a chave fechada, eu vou ter um valor aqui muito próximo de zero, 5 vezes 1 micro, dividido por um valor de aproximadamente 5 vezes 1 micro vai dar 5 micro, né? E aqui embaixo também, aproximadamente, aqui embaixo 100K. Então o valor da tensão, já porque aqui é 100K, né? O valor da tensão seria muito próximo de 0 volt. Chave fechada tem aproximadamente 0 volt. Enquanto a chave, isso aqui se botar a chave fechada. Enquanto a chave é aberta, ficaria o quê? 5 volts, que multiplica um valor muito alto, então, sei lá, 1 vezes 10 na 9, né? 1 mega ohm, uma resistência bem alta, dividido por o quê? 100K, mais 1 mega, aproximadamente 1 mega, né? Para arredondar. Então eu teria
5 vezes 1 mega em cima, 5 mega, dividido por aproximadamente 1 mega embaixo. A minha tensão com a chave aberta é aproximadamente 5 volts, tendendo a 5 volts. Ou seja, com o divisor de tensão, que a gente observa ali, agora olhando para o esquemático, né? O divisor de tensão implementado com um resistor R15 e uma chave, a gente tem na tensão jogada no clock aproximadamente 0 volt e aproximadamente 5. Então a gente alterna entre os dois níveis lógicos 0 e 1, né? Que para o TTL são 0 aproximadamente 0 volt, 5 aproximadamente 5 volts. Qual que é a jogada aqui? A entrada, tensão, a corrente de entrada no pino de clock, por ser um CITTL, é muito baixa. Então ele não tem praticamente consumo de corrente. Logo, a resistência R15, que faz divisão de tensão com a chave, ela pode ter um valor muito alto. Tá? Se eu colocar um valor baixo, por exemplo, se eu colocasse 1 ohm na chave R15, qual que é o problema? Quando a chave fecha, o resistor R15 com 1 ohm teria praticamente 1 ohm em série com a fonte de VCC a GND. Então eu teria 5 amperes. Lei de Ohm, né? Resistor de 1 ohm, praticamente uma chave é um curto-circuito, praticamente só teria o resistor de 1 ohm, corrente de 5 amperes. Então é impraticável a gente botar um resistor de 1 ohm. 10 ohms, 500 miliamperes. 100 ohms, 50 miliamperes. 1K, 5 miliamperes. Ah, 1K já está bom? Pode ser. Mas tem que pensar que toda vida que tu pressionares a chave, teu circuito vai consumir 5 miliamperes. Se a chave ficar pressionada, vai estar consumindo 5 miliamperes. Dependendo do produto, se for um produto carregado por baterias, isso é considerável. Se eu botar 10K na chave, 0,5 miliamperes. Ou 500 microamperes. Aí já está ficando legal. 100K, 50 microamperes. Que é o que a gente está usando aqui. Então eu posso botar um resistor de 10 mega e eu vou estar consumindo frações de microampere. Pode, só que dependendo, para fins práticos, que a gente vai ver mais adiante no curso, quanto maior o valor da resistência, mais ela fica, o resistor fica propício a se tornar uma antena para recepção de ruído. Então se eu colocar um resistor muito alto, eu posso fazer com que esse resistor de pull-up, que tinha como objetivo estabilizar o sinal da entrada do clock, acabe virando uma antena que traria o prejuízo de inclusive não ter nenhum resistor. Até por isso que quando a gente não coloca esse resistor, a gente tem muita suscetibilidade a ruído. Então o valor prático é o quê? Nem muito alto, então, nem mega ohms, nem muito baixo, nem alguns ohms. Seria em torno de 10 a 100K. E é muito fácil a gente observar esse resistor, ele está sempre ali em série com a chave nos circuitos práticos, né? Quando a gente abre um produto, a gente vai ver que tem esse resistorzinho ali em série com a chave para fazer o que nós chamamos de pull-up. Veja que ele está mais próximo do VCC e a chave está mais próxima do GND. Ou seja, quando a chave é pressionada, o nível lógico vai para 0. Se eu quisesse inverter, se a minha lógica fosse contrária, se eu quisesse que esse botão, ao ser solto, iria incrementar a contagem. Ou, no caso, o meu clock, tá? Só lembrando aqui, ó, que se eu der um zoom aqui na imagem, vocês vão lembrar que o 7490 ele tem entrada barrada, tá vendo? Tem a bolinha ali. Se não fosse uma entrada barrada, se ele mudasse a saída, né? Se ele incrementasse a saída na borda de subida, ou seja, quando passasse de 0 para 1, o que eu poderia fazer? Eu poderia trocar a posição, colocar a chave mais próxima de VCC e o resistor mais próximo de GND. Isso faz com que, enquanto a chave estar aberta, a tensão no clock seria 1. E quando eu fecho a chave, vai para 0. Esse seria o resistor de pull down. Tá? O resistor na posição contrária a gente chama de pull down, enquanto nesse que a gente está vendo aqui no esquemático é o pull up, que é o mais comum geralmente se utilizar em projetos. Tá certo? Muito bem. Do jeito que o circuito está aqui, ele está pronto para ser materializado. Ou seja, a gente pode passar para a etapa de confecção da placa de circuito impresso. Correto? Mais ou menos. É o que a gente vai ver agora. Do jeito que o circuito está, se eu salvar aqui, ele está com componentes materializáveis, né? Ou seja, desde a entrada em que a gente tem uma chave, resistor, 4 CIs, né? Além daquele resistor de pull-up, nós temos outros 14 resistores aqui no meu projeto. Então ele está um circuito em que eu posso ir numa prateleira, buscar esses componentes ou comprar no mercado. Também tem o display, né?
Então eu poderia começar a fazer a segunda etapa do meu projeto, olhando aqui em cima na aba de funções do Proteus, né? Eu poderia então seguir para o ícone de PCB Layout. A sigla PCB do inglês, né, seria Print Circuit Board, ou placa de circuito impresso, né? Em português a gente chama de PCI. O ícone mais à esquerda é o ícone da captura de esquemática, é o momento em que nós estamos, né? O que nas versões antigas do Proteus era chamado de Proteus Isis. E esse PCB Layout abriria o software que nós chamamos de Ares, que é o software que vai fazer o layout. O interessante aqui, gente, é o seguinte: o Proteus é um ambiente integrado. Então, o Proteus Isis faz o esquemático, que é o que a gente acabou de fazer, para fins de teste do projeto, análise de circuito, né, modificações do circuito, simulações do circuito. E quando o circuito estiver todo pronto, fazer as adequações para a documentação, por exemplo. Eu quero fazer um esquemático cheio de informações, eu quero botar texto aqui. A gente não usou nenhum desses recursos agora, mas eu poderia utilizar recursos de texto, de caixas, de desenhos gráficos, para que esse esquemático servisse de documentação do projeto, tanto para futuros projetistas da minha equipe, né, a equipe que vai talvez fazer uma segunda versão desse produto, quanto para a equipe de manutenção. Então eu poderia fazer um esquemático detalhado para equipe que vai depois editar e criar o manual de serviço do produto, né, para que quando ele dê problema, vai para uma assistência técnica autorizada, o pessoal tem ali o manual com as informações bem detalhadas. Então o esquemático ele vai servir para essas coisas, né, tanto nessa etapa em que a gente projetou o produto, quanto pós-projeto, para criar a documentação de fabricação, a documentação de manutenção, enfim, para que o projeto seja compartilhável, né? Mas além disso, e é o que a gente vai fazer agora, o Proteus permite que esse esquemático, que já tem uma lista de componentes e uma lista de conexão entre os componentes, né, o que o Proteus e outros softwares chamam de netlist, ou seja, como que o CI1 está conectado no CI2, certo? Existe uma regra de conexão. Veja que no CI1, a gente olhar aqui, o CI1, que é o 7447, então a descrição sobre ele, o pino 7 dele está ligado no pino 12 do Q0, o pino 1 dele está ligado no pino 9 do 7490, no caso, né, do segundo CI, e assim por diante. Então existe uma tabela de conexões, né? Essas informações são todas relevantes para depois a gente abrir um outro software e fazer então o layout. Por quê? Porque o esquemático é para esses objetivos que eu falei agora há pouco: documentação, projeto, simulação, análise de circuitos, etc. Enquanto o layout vai ser o arquivo de manufatura. Vai ser o arquivo que tem as conexões e os componentes encapsulados para fins de fabricação, tá certo? Então, quando eu clicar aqui no modo Layout, qual que é a vantagem do ambiente integrado como Proteus? Ele vai pegar todas as informações do esquemático, dessa netlist, das ligações de componente e informações dos componentes, e vai jogar para o Layout, tá certo? Um detalhe aqui que não pode ficar confuso, mas para não passar batido, é que vocês observam aqui, né, quando eu falei o pino 7 está ligado no pino 12. Veja que os números aqui são aleatórios, né? O pino 7 é o A, o pino 1 é o B. Por quê? Porque se a gente olhar o circuito integrado, o chip, né, o CI, eu não estou com nenhum aqui agora, mas a gente tinha visto no vídeo anterior, né? O encapsulamento desse CI, a ordem dos pinos, em sequência, né, do primeiro, pino 1, que é o superior direito, o pino 2, que é o abaixo desse, e assim segue no sentido horário, né, até o superior esquerdo, que são os números, né, não são as mesmas sequências que a gente vê aqui no símbolo, né, porque o que eu estou vendo aqui é o símbolo do 7447. Então veja, o símbolo é mais interessante eu representar, como eu falei anteriormente, as entradas na esquerda, saídas na direita. As principais entradas do CI 7447 são o que? A informação binária. E a principal informação de saída são o padrão de codificação de 7 segmentos, de A até G. Então essa distribuição aqui é boa para a gente fazer o quê? O esquemático, para todos aqueles fins que a gente explicou agora há pouco. Mas o CI ele tem uma ordem bem diferente. Essa ordem do CI, em geral, ela foi pensada para facilitar a distribuição das trilhas na placa de circuito impresso. Tá? E o Proteus, ele pelo menos coloca aqui do lado o número para eu saber qual é o número do CI. É só a título de informação. Ou caso eu esteja fazendo um documento que vai servir
de, por exemplo, manual de serviço, né, para uma assistência técnica, o cara vai saber que quando ele quiser ver se tem um nível lógico com multímetro no pino digital, né, na entrada digital do pino A, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar e botar o multímetro no pino 7 do circuito integrado do produto. Tá? Então por isso que tem um número aqui do lado. Tá? Mas a gente vai ver, inclusive, depois que esses números eles podem ser ligados. A exibição de todas essas informações, números, o CI, o prefixo, tudo isso a gente pode configurar o Proteus para colocar ou não. Por padrão, o Proteus exibe dos CIs, mas não é obrigatório. Tá certo? Muito bem. Então, do jeito que o nosso projeto está agora, a gente já pode passar para o... Feitas todas essas considerações, a gente vai então passar para o modo PCB Layout. Clico aqui no PCB Layout e ele abre então o editor de layout. Né? Lembrando que o layout é o circuito materializado, né, numa placa de circuito impresso. Veja que aqui do lado a gente tem, ele está no modo cursor aqui em cima, ele apareceu agora só os prefixos. Tá? Veja que tem agora o 4, o 3, o 2 e o 1. Por quê? Porque diferente, aqui em cima eu ainda posso abrir a aba da captura de esquemático. Né? Diferente da aba de esquemático, em que para mim importa quais os componentes que eu estou usando no projeto, não quantas vezes eu utilizei. Por exemplo, ele tem o 7447, 7490, os 7 segmentos, né? Logic Toggle, enfim, individualmente cada um dos possíveis componentes do meu esquemático. No meu layout, eu tenho que saber, eu não preciso nem saber o que é. Se é um 7447, 7490, não importa. Eu tenho que simplesmente saber que estão todos listados aqui. Porque para o projeto materializado, para o layout, o que importa são os componentes efetivamente reais e discretos sobre a placa. Né? Então por isso que parece que tem muito mais componentes aqui. Veja que ele tem os resistores de R1 até R15, que no nosso projeto seria de R1 a R7, eu lembrando de cabeça. Né? De R1 a R7, resistor limitador de corrente do primeiro display. De R8 a R14 do segundo display, o resistor R15, ele é do pull-up, né? Depois os 4 CIs, tá certo? Uma coisa que é interessante aqui, gente, deixa eu até salvar aqui para a gente poder depois ver. Eu estou no modo cursor, tá? Se eu for aqui no modo componente, no modo aqui, que é o logo embaixo, ele até exibe para mim os valores dos componentes. Tá? Eu até gosto de trabalhar com essa ordem aqui. Ele coloca entre parênteses só para eu saber que esses componentes têm valor, né? Por exemplo, todos os resistores até o R14 são de 330 ohms, enquanto o R15, que é o pull-up, é 100K. E aí os 4 CIs. Se a gente voltar aqui para o modo esquemático, vocês observam que tem coisa faltando. Né? Olha só. Um detalhe, né? Se eu colocar, por exemplo, 7447, selecionei ele aqui, né? No caso do Ares, né? o captura de esquemático, aparece o símbolo. No ISIS, perdão. Enquanto aqui no Ares aparece, se eu pegar o 7447, vai aparecer o quê? O circuito integral. Está aqui o desenho, né? Aqui em cima, no canto superior, onde ficaria a vista panorâmica, a gente está vendo ali o encapsulamento, o formato físico desse componente na placa. Tá certo? E a gente observa que tem 4 CIs e 15 resistores. Está faltando coisa na nossa placa. Né? O que está faltando? Olhando aqui a captura de esquemático. Né? Quais componentes estão faltando? Bom, o primeiro deles, né, é o display. Então, nosso projeto, se a gente fosse fabricar ele aqui agora, cadê o mostrador? Cadê o display? Né? Alguma coisa aconteceu que na hora de converter a netlist não foi enviado para o meu Ares, né, esse display. Outra coisa que não foi enviada, a chave. Percebam que não tem chave no meu projeto. Né? Por que isso? Porque, gente, como nós havíamos falado lá no início do vídeo, alguns componentes são feitos para apenas simulação. Quando a gente escolhe na biblioteca, na hora de pegar os componentes aqui no captura de esquemático, eu não me atentei a que todos os componentes tivessem encapsulamento. Veja, o CI tem. Né? Inclusive, depois a gente vai ver que esse é o CI, é o encapsulamento adequado. No esquemático eu poderia ter escolhido um outro tipo de encapsulamento SMD, por exemplo. O Proteus aceitaria exibir aqui como SMD agora. Mas ele pegou certos encapsulamentos de CI e de resistores. Mas na hora que eu peguei aqui o display, foi uma das primeiras coisas que a gente pegou no projeto, eu não botei nenhum encapsulamento.
Por quê? Porque eu já sabia naquele momento que eu não queria, no início do projeto, escolher especificamente qual que é o modelo físico daqueles 7 segmentos, porque existem vários no mercado. Né? O que eu queria era simular, então eu não me preocupei em ver se tinha um encapsulamento na biblioteca. Tá? Quer ver o que eu quero dizer com isso? Se eu apertar aqui na letra P, gente, para pegar um componente novo, observem que, por exemplo, se eu pegar aqui na aba de capacitores, qualquer um desses valores, ele vai mostrar aqui, no superior direito, o símbolo do capacitor, no inferior direito, o encapsulamento, o formato físico dele. Por isso que a tela é preta, porque ela já remete a como ele vai aparecer lá no Ares. Tá? Todos os capacitores têm essa jogada. Aqui, ó, diferentes encapsulamentos e tal. Tá vendo? Se agora eu escrever a palavra-chave capacitor, o Proteus inclusive acha que eu estou querendo tratar do capacitor genérico, que é só para fins de simulação, assim como eu estou usando o display, e por isso ele não tem encapsulamento. Ou seja, o Proteus imagina que eu não quero fazer com que esse componente vá para a placa. Ele só é um componente de simulação. E foi assim que a gente pegou o display e a chave. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, primeiro fecha aqui o layout, captura de layout, o PCB layout. Vamos parar a simulação, né? Porque ele está simulando, né? Só voltando aqui para a gente ver, ele continua simulando. Incrementa. Eu vou parar a simulação. E o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou clicar com o botão direito sobre o display e vir e observar as propriedades dele. Veja só. Uma das primeiras coisas aqui que a gente observa é que esse componente está excluído da placa. Então, como ele é um componente de simulação, o fabricante me diz, tu tem certeza que tu quer que ele vá para a placa? Se ele é um componente de simulação, o Proteus já coloca como não. Por isso que ele não está acusando lá no Ares que ele deveria existir. Então eu venho aqui e desmarco essa opção de exclusão dele, que só está para o display e para a chave. Eu até posso ver aqui o segundo display, ó. Também está excluída a simulação. E a chave também. Propriedade excluída a simulação. Esses são os únicos componentes. O CI não está habilitado essa opção, porque inclusive o CI vai para a placa, né? E a gente viu ele lá na placa. Se eu salvar o projeto agora desse jeito e a gente for para o modo PCB, e aí eu clico aqui no modo componente, eles ainda não apareceram. Mesmo eu tendo dito que eles deveriam ir para a placa. Por quê? Porque apesar de eu dizer que esses componentes, né, devem ir para a placa, certo? Ele vai, o Proteus pega nesse momento aqui na captura de esquemático, na hora que eu clico aqui no Ares, né? Ele pega esse esquemático, pega todos os componentes com as suas ID, né, com seus códigos de identificação, com o seu valor, pega a tabela de conexões e manda para o Ares. Observe que ele vai fazer isso com os 4 CIs, né, que vai de U1 até o U4, letra U prefixo, número em sequência de 1 a 4, os resistores de R1 até R15. Qual que é o prefixo do display e da chave? Não tem. Apesar de que eu acabei de dizer que eles são componentes que não devem ser excluídos da simulação, se eu olhar aqui no Part Reference, ele não tem. Se eu pegar um resistor, olha o que a gente observa no resistor. Ele tem um Part Reference, R3, e tem um valor absoluto de resistência de 330R. No caso do display, o valor nem importa para a placa, porque ele não vai simular na placa, mas o Part Reference tem que ter. Então eu selecionei esse daqui e eu vou dizer que esse cara vai ser o meu display 1, por exemplo. Tá? Então ou posso chamar ele de UN. UN1. O que eu botar aqui, desde que não exista um outro componente com esse nome, não vai haver problema nenhum. Tá? Eu vou chamar de UN por quê? Porque vai ser a unidade. Lembrando que esse é o que incrementa mais, né? Então ele é o display da unidade. Enquanto o de baixo vai ser o da dezena. E a chave eu vou chamar de CH nos Part Reference, tá? Salva. Se eu clicar em simulação agora, ele continua simulando, correto? Eu abro lá no modo esquemático. Agora eles até apareceram. Eu estou vendo agora que tem a chave. D de dezena vem antes, né? Então está aqui o DZ e lá embaixo o UN da unidade. Porém, veja que não tem o valor do componente de encapsulamento, não tem o valor do componente, e tem um X aqui do lado. Por quê? Esse X significa
que, se eu selecionar ele até mostra, não há not packaged. Ou seja, não tem um formato físico, não tem um invólucro que nós chamamos de encapsulamento para esses componentes. Tá? Voltando para o esquemático, vou fechar aqui no layout e vou voltar para o esquemático. Se a gente vier aqui, eu observo que, por exemplo, no CI, quando eu clico com o direito e venho na penúltima opção, Packaging Tool, eu tenho aqui a ferramenta que associa o encapsulamento desse componente. Lembrando que o CI, ele vai ter qualquer componente no Proteus, o seu modelo, o seu símbolo, que vai para o esquemático, e o seu modelo físico, que vai para a placa. O resistor, como a gente já viu, o formato físico dele na placa e o símbolozinho do resistor, capacitor, enfim. Então aqui nessa ferramenta eu consigo ver qual que é o encapsulamento de cada componente. Eu acabei de dizer que a chave ela não deve ser excluída da simulação. Eu coloquei para a chave e para os displays, né? Eu também coloquei para esses três componentes o seu prefixo, o seu part reference, mas eu não disse qual que é o encapsulamento. E é óbvio que não tem. Por quê? Porque era um arquivo de simulação. Tudo isso que eu estou fazendo, gente, é importante só deixar claro que nesse projeto eu precisei fazer isso porque eu não escolhi o componente feito para ir para a placa. Então eu estou modificando para que ele vá para a placa. Tá? Num projeto vocês poderiam já escolher um componente que não simula, que daí vai para a placa. Porque em geral os componentes animados, esses que tem chave que abre e fecha, display que muda de valor, eles não têm encapsulamento, eles são feitos para simulação. Então foi a abordagem que eu usei nesse desenvolvimento, desse exercício, usar os componentes de simulação inicialmente e no final migrar eles para um componente de placa. Tá? Mas vocês poderiam ir direto para os componentes de placa. Então essas são as duas abordagens. Tá? Então se eu vier aqui em Packaging Tool, olha só, não tem encapsulamento para esse cara. O que eu faço? Adiciono. Então o displayzinho não tem, eu venho aqui adicionar e eu vou procurar esse encapsulamento numa biblioteca parecida com a biblioteca que eu tinha lá para o Pick from Libraries, né, para pegar componentes dispositivos no ISIS, né, na captura de esquemático, só que agora só para encapsulamento. Tá? Eu posso de novo, né, seguir por categoria, subcategoria, enfim, Set Segment Display, olha só, já tem aqui alguns. Ou posso escrever a palavra-chave. Eu não preciso nem escrever, ela realmente é Miscellaneous, All Types, Set Segment Display, é o SetSeg56. Tá? Se eu fosse em todas as categorias e não sabia o que eu queria, eu poderia também ir por palavra-chave, SetSeg, apareceu ali, ó, SetSeg56. Acredita em mim, esse, nesse momento, acredita, esse é o encapsulamento certo para o display. Tá? Olha só, apareceu ele aqui. Esse display é aquele, deixa eu pegar ele de novo para mostrar. Ele é esse carinha aqui, né? Esse displayzinho aqui, de cabeça para baixo, né? Esse display, ele tem alguns pinos aqui embaixo, tá? Deixa eu até ver aqui um negócio, gente, porque eu acho que nesse modo aqui vocês não estão conseguindo ver o que eu acabei de fazer, tá? Deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Cancel. Deu. Cancel, yes. Eu acho que vocês não conseguem ver porque ele abre uma janela nova. E aqui no software de captura de vídeo ele não consegue fazer isso. Então eu vou editar ele aqui. Deixa eu deletar aqui. E vou botar aqui uma captura de tela. Tá? Ele vai dar essa loucura toda aqui. Mas pelo menos eu consigo fazer o seguinte, ó. Agora, tá? Uma captura de tela. Eu consigo mostrar para vocês a janela que eu falei. Então eu vim aqui, clico com o botão direito, Packaging Tool, tá? Vai aparecer isso daqui. Eu vou lá. Essa mensagem, não se preocupem com ela agora. Vou em adicionar e coloco SetSeg aqui. Pego esse primeiro, clico em OK. E ele pegou aqui o encapsulamento, tá certo? Vou fazer aqui um rápido, realmente, estava aparecendo agora, eu vi ali. Muito bem, gente, está aparecendo o encapsulamento. O que a gente faz agora? Vocês estão vendo que de um lado aqui eu tenho uma coluna com letras, que são as letras do símbolo lá do esquemático.
E tem uma coluna aqui chamada A que está vazia. Nessa coluna A que está vazia, eu tenho, na verdade, os pinos do encapsulamento. Tá? Por que isso é importante? Porque os 7 segmentos, nesse encapsulamento, ele tem os pinos correspondentes a cada um dos LEDs. Tá? Os dois do meio são o comum. Ele é anodo comum, é o comum, tá? Que é o CA1 e CA2. Tá? Como ele tem 10 pinos, né? Ele até pode usar 2 para ser o comum. Mas eles são curto-circuitados, tá? Esses dois aqui do meio. Então, se eu vier aqui, ó, selecionar a linha do comum, e adicionar um pino, e vim aqui clicar no pino que eu quero, tá? Eu venho aqui, seleciono ele aqui na tabela, clico nele, ele associa. Vê que ele ficou branquinho, né? Porque ele já entende que esse pino agora está associado com alguém. Eu vou pegar agora o A, por exemplo, aqui, ó, primeiro, tá? E vou dizer que ele é o A1 aqui. O B é o B1. Opa, perdão. O B é o B1. O C está aqui. O D está aqui. O E está aqui. O mouse está meio maluco aqui. Um pouquinho. E. F. E G. Certo? Associei todos os 8 pinos que tinham no símbolo. Lembrando que tinha 8 pinos, né? Tinha os 7 que estão aqui do segmento, mais um que era o catodo comum. E sobraram 2. Né? Como eu falei, o símbolo tem 8 e aqui tem 10. Né? Esse que sobrou aqui mais à direita, ele é o CA1, que é o outro pino comum. Não precisamos usar ele agora. E o pino DP1 que sobrou ali, vocês depois se fizerem vão observar que existe o DP1, que é o dot point, que é o pontinho decimal. Lembrando que ele tem não só 7 segmentos, os LEDs para os 7 segmentos, mas ele tem 8 LEDs. Né? 7 segmentos mais um LEDzinho para dizer que é o ponto decimal. E eu poderia acender com outro recurso, que no meu projeto não estou usando, mas poderia ter um recurso para acender esse ponto, uma outra lógica, né? Ou um outro circuito, para fazer fração, etc. Se eu clicar agora em Assign, ele vai associar esse símbolo a esse encapsulamento. Tá? O que eu tenho que fazer é dizer onde eu quero salvar ele, em qual biblioteca. Eu vou deixar na biblioteca Display. Ele pergunta se eu quero atualizar os demais componentes, eu digo que sim. E a partir desse momento, eu tenho então, se eu clicar com o botão direito, Packaging Tool, ó, tá ali, Set Segment Display para esse componente. Se eu for no outro display, como eu mandei atualizar os dois displays, também já existe. Tá? Muito bem, posso salvar o projeto nesse momento. E aí, se eu tentar simular, vocês vão ver que não vai rolar. Dependendo do, na verdade, essa versão do Proteus, ela até simula, tá vendo? Mas em versões antigas do Proteus 7 e anterior, ele não simularia mais. Tá? Porque a partir do momento que tu muda o encapsulamento, tu cria um novo componente e aí o Proteus não simula mais. Esse aqui até está simulando. Bom, faço a mesma coisa para a chave. Botão direito, Packaging Tool. A chave tem 2 contatos. Eu vou procurar qualquer chave aqui no Proteus. Vou pegar, por exemplo, aqui. Vamos pela biblioteca agora. Miscellaneous. Deve ter aqui uma sobre conectores ou chaves. 7 segment display, LED, order. Vamos pensar aqui, ó. Componentes discretos. Tem small size. Transistores. Fusível, eletrodo, general. A gente poderia ficar navegando aqui, né, por essas abas e tentar procurar. Talvez na parte de conectores. Conectores. Stack. Cable. Bom, vamos tentar então, já que está difícil de achar aqui, vamos ter uma palavra-chave, switch. E aí vai aparecer algumas chaves aqui, ó. Tem a chave switch push, que é push button, botãozinho, né, tipo do mouse. Vamos usar esse cara, tem 2, é o que eu quero. 2 pinos, assim como no meu símbolo. Então eu venho aqui e digo que o 1 vai estar conectado aqui, por exemplo. E o 2 aqui. Pronto, assign, salvo, yes. Salvo meu projeto para não perder essas modificações e a partir desse momento meu projeto está todo
com componentes, com prefixo, prontos para ir para a placa, e com encapsulamento. Se eu clicar agora aqui, tá ali todos os componentes listados, ó, a chave, o display, tá tudo pronto, certo? Só tem um detalhe, gente. Tá faltando um componente. Aliás, aqui ele deu um errinho na dezena. Deixa eu até mandar de novo para mostrar para vocês. Isso acontece em algumas versões de Proteus. Abriu o layout, ele abriu aqui o PCB Layout. Na hora que eu clico aqui no modo de componente... Não, agora ele foi certo. Deixa eu só clicar aqui para ver. Tá tudo certo. Não, foi. Beleza. Observem o seguinte. O pino E não foi encontrado na dezena. Tá, não, ele talvez não simule a dezena, só isso. Deixa eu ver. Porque eu associei esse, não associei esse. Packaging Tool. Ok. Vou tentar associar de novo. Fazer a mesma coisa, só mandar salvar e dizer que sim. E pronto. Se eu simular agora, sumiu os erros ali. Beleza, então tá tudo certo. Tá tudo funcionando, tudo rodando. Detalhe, gente. Nesse projeto tá todo pronto para documentação e para ir para a placa, correto? Cadê a alimentação do projeto? Ainda não tem. Né? O que eu disse foi que existem dois rótulos, um chamado VCC e outro chamado GND. E esses rótulos alimentam vários pontos da minha placa. Né? Inclusive, a gente botou um VCC e um GND lá para fazer o pull-up. Tem o VCC e o GND no display, mas vocês devem perceber que não tem alimentação do CI. Em nenhum lugar eu disse onde é que está o GND e o VCC do circuito integrado, que são componentes ativos, logo precisariam de alimentação. Na verdade, se eu clicar com o botão direito no CI, e a gente for ali nas propriedades dele, só para vocês saberem desse detalhe, né? Isso é importante. Nas propriedades do CI, calma. Propriedades. Vocês vão ver que tem pinos ocultos aqui, ó. OK, Data, Hidden Pins. Ele oculta os pinos VCC e GND. Por quê? Isso é do próprio componente, né, como ele foi incluído na biblioteca. Porque isso é um circuito integrado, correto? Circuitos integrados, eles são componentes ativos. E é lógico que um CI é alimentado. Né? Esses CIs não teriam como funcionar sem VCC e GND. Então o que o Proteus faz é omitir no esquemático esses dois pinos, para que eu não precise ficar ligando. Quando um técnico abrir esse manual de serviço, ele não precisa ficar vendo onde é que está a alimentação, porque é óbvio que o CI está alimentado. Tá? Mas, no layout, esses dois pinos, VCC e GND, existem no componente, através do encapsulamento dele, e serão utilizados. Tá certo? Muito bem, do jeito que está agora então, a única coisa que falta é eu dizer onde é que entra VCC e GND no meu projeto. A única coisa. E como é que eu vou fazer isso? Meu cliente não falou. Ele só disse que esse projeto vai ser alimentado com 5 volts. Ele deve ter uma forma, uma fonte, um estoque de baterias, alguma coisa para isso. Só o que eu vou prever no meu projeto é um conector para que eu possa ligar VCC e GND. Porque nesse momento funciona no esquemático. Mas na minha placa, em algum lugar, tem que ser ligado os pinos VCC e GND. Conector no Proteus tem alguns modelos. Eu vou direto para o padrão, que a gente conhece mais simplesinho, que é o T-Block. Gente, o T-Block é isso aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é uma plaquinha padrão de drive de motor para Arduino, para funcionamento de kits de eletrônica. E vocês estão vendo esses conectorzinhos aqui, né? Os conectores, eles têm uma entrada em que tu coloca o cabo aqui, né, desencapado, e apertam o parafuso em cima e fixam ele. Esse componente a gente chama de T-Block. Tá? O Proteus, ele tem alguns. T-Block, começando com I, é padrão imperial, ou seja, em fração de polegada, enquanto o M é métrico. Apesar de que no Brasil o nosso sistema é um métrico, a maior parte dos conectores, distância entre componentes e especificações de placa ainda são em modo polegada. Então a gente vai ter que usar os T-Block que começam com a letra I. Beleza? Eu vou pegar qual deles? O T-Block I2. Por quê? Porque o T-Block I2 tem duas vias. Tá? Meu mouse está horrível. Tem que selecionar aqui, ó, T-Block I2. Está ali o símbolo e o encapsulamento dele. Certo? Então ele tem duas vias, exatamente o que eu preciso. Porque eu vou ligar VCC e GND. Aí peguei o T-Block, coloco ele aqui em algum canto da minha placa. Tá? Selecionado.
T-Block, né? E venho aqui, ó, deixa eu até mudar um pouquinho para o lado, e digo que um dos pinos dele vai estar ligado no GND, então venho aqui no Power Pin, Ground, pego aqui o pino 2 e digo que ele está no GND, enquanto o outro pino vai estar ligado no VCC. Tá? Lembrando que eu tenho que vir aqui nas propriedades e dizer que esse cara é VCC. Ok? Muito bem. Agora sim, o meu esquemático tem um componente que está ligado no VC GND. Ou seja, todos os VCCs vão estar ligados nesse T-Block, todos os GNDs também vão estar ligados no T-Block. Se eu mandar simular, dá um erro. Opa, qual é o erro que apareceu? Olhando ali o xizinho vermelho, não há modelo especificado para o J1. Claro que não. Esse J1, ele é um componente que vai ser aproveitado pela minha placa, né? Como é que eu simulo no esquemático um conector? Não tem como simular. Então o que eu tenho que fazer agora, sim, manualmente, tá? É clicar com o botão direito e nas propriedades desse conector e dizer o seguinte, olha, cara, exclui ele da placa? Não. Exclui ele da simulação. Só isso. Que daí ele não vai simular, ele não vai interferir na simulação do meu projeto como um todo, mas ele vai para a placa. Tá ali, ó, tá rodando. Ele não muda em nada o meu projeto, ele não interfere em nada no meu projeto, tá? A chave pode abrir e fechar aqui, conta, né? Porém, deixa eu parar a simulação, salvar. Porém, ele, quando eu for aqui para o meu layout, para minha captura de layout, tem mais um componente ali, que é o J1. Observam? O J1 nada mais é do que a minha chave. Ah, perdão, meu J1 está aqui embaixo. Não, tá aqui, ó, meu T-Block. Tá certo? Então, gente, a gente para por aqui o vídeo. Tá? Nesse momento a gente terminou, através dessas duas partes, a explicar tudo sobre como fazer a captura de esquemático e preparar esse esquemático para fazer uma placa. Certo? Então foi mais do que uma revisão, a gente entrou com mais detalhes, inclusive, que na aula presencial, né? Mas nesse momento a gente pegou todo o projeto de um contador, especificou como que seriam as informações dele, como que ele deveria funcionar, como a gente escolheu os componentes, como a gente interligou, simulou. Depois de simular, a gente modificou esse arquivo de simulação para poder fazer uma placa de circuito impresso. E o próximo vídeo a gente vai aprender então a fazer a placa de circuito impresso. No próximo vídeo a gente começa aqui no Ares e a gente vai fazer esse layout. Beleza então, gente? Parar o vídeo aqui. Depois eu vou reiniciar esse computador que está travando um pouco. Mas fechou aqui então a parte sobre esquemático do primeiro projeto Proteus.